Eu quero saudar os irmãos da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abre sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos 11 até o 19. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 até o 19. Essa noite quero falar de novo, faz algum tempo já preguei essa palavra sobre a cura dos 10 leprosos, e hoje quero realmente falar de novo aquilo que Deus tem para nós ensinarmos. E é uma palavra muito interessante, nós vejamos assim, se nós olhamos, que parece que é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Os tempos passam, mas as pessoas parecem que não mudam, elas têm a mesma responsabilidade assim por diante. E aí acontece que eu falando no versículo 11, diz o seguinte na palavra do Senhor. Aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. E ao entrar ao povoado, 10 leprosos saíram ao encontro para de longe, e gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que ouviu, ele lhe disse, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Acontece que, quando iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que a forma fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, dando-lhe graça, e este era samaritano. Então Jesus perguntou, não foram 10 os purificados? E os outros 9 estão aonde? Não houve quem voltasse para glorificar a Deus, senão este samaritano? E disse-lhe, levante e vai, a sua fé te salvou, ou depende da versão, te curou. Senhor, nós queremos realmente contar na tua presença, nós vejamos realmente que tu possa nos falar desta noite. Que a tua palavra ela possa ser clara nos nossos corações, que realmente a tua pode trazer a resposta que estamos procurando, Senhor. E nós sabemos que tu és o Deus que tem todas as respostas. Que essa noite tu possa falar conosco e mostrar que realmente tu és o Deus Todo-Poderoso. Que possamos aprendermos cada dia mais da tua palavra. E isso queremos pedir que teu Espírito Santo possa também interpretar a tua palavra, Senhor. Aquilo que eu sou usado para trazer a mensagem, que cada um possa entender com clareza aquilo que tu desejas que entendesse. Isso queremos pedir, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma palavra, vejo assim, bem interessante, que aqui que nós contamos a história, nós vejamos que Jesus estava indo para Jerusalém, ele passou na divisa de Galileia, da Samaria e da Galileia. Para quem conhece a palavra, nós sabemos que, se olhamos a história, os judeus não gostavam muito dos samaritanos. Mas aqui a palavra mostra que Jesus, ao entrar num povoado, e aí se encontrou 10 leprosos. E eles gritaram de longe para pedir para Jesus que tu fosse ter misericórdia. E é muito fácil se nós olhamos o contexto, porque de longe, porque na época quem tinha lepra não podia chegar perto de outra pessoa que não tinha. Porque era uma doença contagiosa e assim por diante. Nós não estamos muito longe, que hoje, que nós estamos vivendo, nem quando contagiosa e as pessoas vivem apavoradas. Imagina naquele contexto, você ser alguém que realmente tem lepra. E a palavra nos mostra aqui que os 10 leprosos, nós vejamos assim que no fundo, todos nós temos a nossa lepra. Porque se nós olhamos esses 10 leprosos, eles tinham algo na sua vida que não tinha mais esperança. Se nós olhamos eles, a lepra deles, o problema que eles tinham é algo que não... Quem que poderia dar a solução? E se nós viemos hoje assim na casa de Deus, nós temos a nossa dificuldade, nós temos a nossa lepra que parece que também não tem saída. Quantas e quantas coisas nós olhamos para a nossa vida e falamos, qual que é a saída? Que caminho que eu tenho que andar? Obrigado. E eu vejo assim que realmente nós temos, o que é realmente que é minha lepra? Qual que é o problema que eu quero que realmente Jesus resolve? E é muito, nós vejamos assim que não tem como a pessoa falar, não, eu não tenho nada. Todo mundo tem uma dificuldade. Todos nós temos algo que nós queremos uma ajuda sobrenatural na nossa vida.
Eu vejo assim que isso acontece, que é muito fácil, as pessoas falam assim, elas não creem em Jesus, mas creem em algo sobrenatural. Nós vejamos assim que a palavra elas mostra que o ser humano ele parece que tem uma necessidade de precisar de algo que é algo do além. E aí geralmente as pessoas nós vejamos assim, nesses 10 leprosos, com certeza eles ouviram falar de Jesus. Eles ouviram falar de Jesus, alguém que fazia muito milagres, alguém que era poderoso. E aí quando eles chegaram, Jesus daquele povoado, eles aproveitaram a oportunidade. E eles pediram realmente que Jesus tenha misericórdia deles, que Jesus realmente resolvesse esse problema da dificuldade da vida deles, que era a lepra. E assim também nos nossos dias de hoje nós geralmente nós buscamos a Deus porque nós queremos que Deus resolva alguma coisa na nossa vida que nós não vemos saída. Alguma coisa que humanamente é muito difícil. Eu vejo assim que a palavra, realmente ela mostra que desses 10 leprosos, eles foram no endereço certo. Eles foram buscar algo em Deus que realmente Jesus ele podia dar resposta, porque Ele é Deus. E assim como nos nossos dias de hoje também, se nós buscamos ao Senhor de todo o coração, que Ele é o Deus. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do milagre. Né? Se nós cremos nesse Deus. Se eu tenho algo no meu coração, na minha vida, que não tem solução, mas basta buscar esse Senhor. Basta buscar o Senhor que realmente, porque Ele tem a resposta. Eu vejo assim que aqui esses 10 leprosos, realmente eles foram totalmente no lugar certo, como nos dias de hoje as pessoas realmente têm que buscar a Deus. Se nós não confiamos num Deus Todo-Poderoso, quem nos pode socorrer? Quem que pode resolver toda dificuldade? Quem que pode realmente estender a mão e te dar a graça da misericórdia, algo impossível? Jesus. Né? E o mais interessante que eu vejo assim, que a palavra, se nós lemos toda a palavra de Deus, quando Jesus morreu, aquilo que eu sempre falo, quando o véu se rasgou, porque Ele nos deu acesso ao trono de Deus, porque realmente Ele quer nós abençoarmos. Porque se nós temos algo que parece que não tem saída, chegamos até Deus, é o lugar certo. Se você não tem algo que tenha saída, você vem na igreja, realmente é o lugar certo. É o lugar correto. Porque o Senhor, Deus é o grande Deus da misericórdia. Deus, Ele não importa realmente como que se nós estamos de coração sincero, Ele quer te abençoar. E aí que nós vejamos os 10 leprosos, eles tiveram essa visão, elas buscaram e receberam alguma palavra de Jesus. E aí nós vejamos, aí Jesus fala o que é o seguinte: vão até o sacerdote. Jesus não fez uma oração, mas Jesus deu uma palavra. Eu vejo assim que, qual que é a nossa maior dificuldade? Porque nós não cremos mais na palavra de Jesus. Uma palavra é suficiente. Uma palavra, basta Jesus falarmos, eu vejo assim, se eu leio a palavra de Deus, um versículo, eu creio que é essa palavra de Jesus, mas eu tomo posse dela. Nós vejamos assim, por que eles tomaram posse? Porque eles começaram a realmente ir no sacerdote obedecendo a palavra de Jesus Cristo. Eu vejo assim que, muitas vezes nós falamos que cremos, nós buscamos ao Senhor, mas quando encontramos uma palavra, será que nós cremos nessa palavra? Porque eu vejo assim que, se nós olhamos em todo geral, por que Satanás ele trabalha tanto para roubar a tua palavra? Se nós olhamos lá do semeador, né? A semente que cai no caminho, ela logo se perde, porque Satanás ele sempre vai trabalhar para tirar a palavra do nosso coração. Você pode ter certeza, essa palavra dessa noite, a hora que você sair dessa porta aqui, Satanás vai trabalhar para você esquecer, para amanhã você nem lembrar mais dela. Com certeza, amanhã vai ter teu dia, está cheio, você vai querer meditar, você tem que se esforçar, porque Satanás ele quer roubar essa palavra. E assim, veja assim, quando nós não tomamos posse da palavra, não cremos naquilo que Jesus faz e não obedecemos, muitas vezes nós perdemos a nossa bênção. Nós perdemos porque achamos às vezes muito simples ou achamos muito extraordinário, mas aqui que Jesus falou, vai no sacerdote, né? Por que eles tinham que ir para o sacerdote? Para o sacerdote que dava aval se eles poderiam voltar para a sua família ou não, se eles eram curados. E era uma lei na época, um costume que o sacerdote realmente ele tinha que dar o aval, porque eles já tinham diagnosticado que eles tinham lepra. E aí que eles começaram indo e obedecendo, eu vejo assim, que importância é obedecer realmente uma palavra.
Porque eu vejo assim que, qual que nós temos a dificuldade? Eu leio a palavra de Deus, mas eu creio nela, eu tomo posse. Eu creio totalmente. Se eu falo algo em nome de Jesus, eu faço amém, assim seja, eu vou crendo. Eu vejo assim que isso é tão difícil, porque nós falamos, repetimos, porque eu vejo assim que a palavra nos mostra, quando muitos teólogos falam, quando o apóstolo Paulo, ele pede, né, pede para Deus ter misericórdia, uma oração que repetiu 3 vezes, e o judeu não repetia a oração, ele achava que realmente, se falasse com Deus, era o suficiente. É como alguém, quando se conversa com alguém que tem uma pessoa de palavra, você falou para ela, você não precisa mais repetir. E por que nós repetimos? Porque muitas vezes achamos que Deus não entendeu direito, mas realmente, quando aqui Jesus ele deu, falou, vão até o sacerdote, e eles foram. Eles não perguntaram como que eles realmente obedecermos. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes nós temos que crer realmente na palavra do Senhor. Se Deus falou, está falado. Se eu falei com o Senhor em oração, eu tenho que crer realmente. Porque eu vejo assim, qual que é a nossa grande dificuldade? Nós pedimos alguma coisa para Deus, depois repetimos. Qual que seria o certo? Eu pedi uma coisa para Deus, e Deus no meu coração, Ele falou sim, eu devia agradecer a Deus, obrigado por me responder, mesmo que não tenha acontecido, porque isso é fé. Porque nós oramos, aí nós oramos de novo, porque parece que nós não temos tanta certeza assim na palavra de Jesus. Se Jesus falou algo, se eu leio na palavra de Deus, Jesus já falou, né, se vem de todo o coração, se me ouvires, eu ouvirei, se pedires algo que a favor, Deus vai responder tua oração. Jesus fala que nós podemos confiar nele, que ele é nosso advogado fiel. Por que nós não confiamos? Porque não cremos na sua palavra. Porque esses 10 leprosos, eles só receberam a bênção porque Jesus falou e eles obedeceram. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes nós não somos como esses homens. Não sabe se é homens ou mulheres, de repente misturado. Porque achamos que Jesus nós temos que fazer o ritual. E o ritual, ele nos leva longe muitas vezes do Senhor. Eu vejo assim que, mas se eu realmente tomo posse da palavra de Deus, eu poderia viver muito mais as coisas de Deus. Eu vejo assim, porque nós chegamos dentro do trono de Deus e falamos, e aí nós agradecemos. O exemplo bem claro, assim, nos dias de hoje, né, do pastor Marcelo, que está passando um momento difícil por causa do corona. Se você orou para ele, você falou com Deus, o que você poderia falar agora? Agradecer a Deus, obrigado por ter ouvido a oração. Você tem essa fé? Eu creio no meu coração que ele não vai morrer de corona. Não é? Mas vocês têm essa convicção? Quando fala algo de Deus, Deus cuida algo, eu tenho essa convicção, Deus obrigado. Por que não temos essa convicção? Porque passa uma semana e não vemos uma resposta. Passa um ano e não vejo a resposta. Porque o tempo nosso e o tempo de Deus é outro. Quando nós oramos para alguém, uma pessoa, realmente, nós lembramos, ó Deus, lembra que eu já pedi para essa pessoa. Não é que eu oro uma vez, eu lembro, não, mas eu tenho certeza que Deus vai ouvir, já ouviu a minha resposta, porque a palavra de Deus diz que não tem nenhuma oração não respondida. Não tem como se falar, chegar diante de Deus, falar que Deus não ouviu. Aquilo que eu sempre falo, né? Deus pode falar, espera, sim ou não. Mas tudo é uma resposta. Nós temos essa convicção de crer totalmente assim na palavra do Senhor. Nós temos realmente, quando eu chego diante de Deus, eu tenho que crer, porque nós vejamos assim, por que as pessoas muitas vezes recebem o milagre até aquele que não tem mais saída. Todo mundo falou que não tem mais saída, ela chega diante de Jesus, ela crê totalmente numa palavra, e aí o profeta de Deus lê um versículo e ela toma posse dessa palavra, e aí ela recebe no ciclo natural. Quem que já viveu essa experiência, tomou a posse da palavra, aquilo que Deus deu, e aí se viu que como que Deus foi fiel. E aí passa o tempo, e aí o que acontece? Nós não temos mais essa convicção, porque parece que Jesus fala, ele não consegue cumprir. E a palavra que mostra que Jesus falou, e eles foram andando, e eles foram purificados.
Eu vejo assim que basta uma palavra do Senhor. Uma palavra só é suficiente. Porque nós vejamos que a palavra é poderosa. Quando Martinho Lutero leu lá, né? O justo é justificado pela fé, mudou o mundo. Um versículo. Creu na palavra. Creu que aquilo é a palavra de Deus. E não teve uma estrutura que pudesse aguentar essa palavra. Se um versículo mudou o mundo, revolucionou tudo, imagina a palavra de Deus, Jesus inteiro. Quando Jesus fala lá em Mateus, ele fala, vocês não conhecem nem o poder das Escrituras, nem o poder de Deus, nem o poder que está nas Escrituras, porque eu vejo assim, porque não conhecemos a Escritura. E aí nós pulamos o que? Não conhecemos o poder de Deus. Porque se eu realmente vivesse aquilo que Jesus falasse, eu lesse a palavra que Jesus falou, eu tomasse posse e vivesse como que aquilo já tivesse realizado, a nossa fé seria muito mais real. Mas o que acontece? Nós temos grande dificuldade em crer totalmente na palavra do Senhor. Basta Deus falar, e Deus fala. E Deus fala o que é através da sua palavra. Eu vejo assim que, se eu consigo fazer isso, eu vou ver realmente como eu receber o meu milagre. A minha lepra, daquilo que é impossível para mim, basta você crer naquilo que Jesus está falando. Quando Jesus fala que realmente Ele vai restaurar, Ele vai restaurar. Quando Jesus fala que se você perdoar, você vai receber que o céu realmente está sendo fiel. E a palavra de Deus não mostra que realmente que é algo fácil, mas basta nós vejamos quantos homens e mulheres receberam a bênção. Né? Nós vejamos assim que, lá da história da filha de Jairo que morreu, né? Quando falaram o que Jesus falou para ele? Não tema, só creia. E quem que falou? Foi Jesus. E ele creu e viu o milagre. Quantos homens e mulheres da Bíblia creram na palavra e receberam? Porque elas tomaram posse daquilo que Jesus está falando. E nós temos hoje muitas vezes dificuldade, porque nós trazemos muito onde na prática. Eu quero ter prova, Deus não vai trazer prova, tem que simplesmente crer. Porque se eu realmente, basta eu ler o versículo, se a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que postar totalmente isso. Né? Por que no finzinho está dizendo que todo aquele que recebe Jesus, né? Romanos 10, 9 adiante, todo aquele que confessa que Jesus é Senhor e Salvador, e crê de coração tem a vida eterna, de modo nenhum será lançado fora. Porque o dia que a morte vem, você vai ter que crer, ou você vai para o inferno. Você crê ou não. Você tem que ir para onde crendo aquilo que Deus falou. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes nós somos derrotados porque nós damos ouvido a outras vozes e esquecemos aquilo que Jesus falou. Se Jesus falou algo, Satanás vai trazer outras vozes, outras palavras, mas eu tenho que crer aquilo que Jesus falou. Quantas e quantas pessoas, imagina se esses aí tivessem os amigos do diabo, esses leprosos, falam, mas o que você vai fazer lá no templo? Vocês nem podem ir lá porque vocês são leprosos. Né? Eles podiam ser convencidos, mas realmente aqui o texto não conta nada disso, mas eles foram. E se nós olhamos na lei, seria proibido, como é que eles chegariam no templo, no sacerdote leprosos? Mas porque eles realmente creram naquilo que Jesus falou. A palavra de Jesus realmente ela tem poder, se nós tomamos posse dela. E aí nós vejamos, e aí eles foram indo e foram purificados. Aí acontece o segundo coisa interessante nesse texto. E aí no meio do caminho, um resolve voltar para agradecer. Eu vejo assim que parece a mesma coisa os dias de hoje. As pessoas buscam Deus, Deus traz o socorro para elas recebem a bênção, mas quantos que voltam? Quantas pessoas realmente são fiel com Jesus? Eu vejo assim que quantas e quantas vezes eu já falei aqui nesse lugar aqui, quantas pessoas vieram nessa igreja, a vida delas estava de um jeito, e Deus abençoou, mas cadê o povo?
Cadê os milagres que as pessoas receberam já no passado? Porque na verdade nós somos, a grande parte, nós somos como os 9 judeus, não como o samaritano que voltou a agradecer e louvar a Deus. Porque nós somos mais preocupados com a sociedade, com a nossa vida de volta, do que andar com Jesus e ser grato. Porque é muito fácil, nós vejamos assim, que esses 9, porque eles estavam tão apurados para o sacerdote? Porque eles queriam a vida velha de volta. Eles queriam aquilo que eles, voltar para a família deles, jantar com os amigos, ser convidado a algum lugar, isso que eles queriam. Eu vejo assim que muitas vezes a gente também, nós cremos na palavra de Deus, mas depois que nós recebemos, nós temos dificuldade de agradecer a Deus. Nós temos dificuldade de voltar e falar para Jesus, obrigado por isso. E é muito natural isso, porque nós vejamos que as igrejas, quando elas estão cheias, quando alguém oferece um milagre, quando alguém fala que basta você vir aqui que Jesus vai resolver teu problema, mas se olha bem para ver quantas pessoas voltam, depois passa um ano naquela igreja, quantas pessoas estão firmes louvando a Deus, agradecendo. Porque nós somos como os 9, nós queremos viver a vida do melhor, e nós queremos viver a vida que nós sempre tivemos, a velha vida. Eu vejo assim aqui, e aí nós vejamos, mas esse samaritano voltou porque ele era grato ao Senhor, queria realmente mudar de vida. E a palavra nos mostra que realmente grande parte nós não somos agradecidos. Porque o que é um culto, que eu sempre falo? Um culto, eu venho para agradecer daquilo que Deus já me deu. Meu coração deveria ser tão agradecido, obrigado Jesus, porque hoje estou aqui. Nós deveríamos ser gratos. Nós deveríamos ser obrigado Jesus, porque hoje estou continuando respirando. Você imaginou se Deus não te desse essa graça, onde é que nós não estaríamos? Muitas e muitas vezes nós não temos, porque nós não temos a visão real, o que realmente é servir a Deus, sermos gratos e glorificar a Jesus Cristo. Porque muitas e muitas vezes, depois que nós estamos bem, nós temos outra ocupação. Porque se eu estou vivendo o meu melhor da minha vida, o que acontece? Eu posso ter um bom relacionamento com todas as pessoas. Como que eu falo assim, quando nós estamos vivendo o sucesso da nossa vida, quando estamos vivendo o melhor da nossa vida, não falta convite de jantar, não falta, as pessoas batem nas costas da gente, não tem convite. Porque aí nós se tornamos realmente um povo ingrato diante do Senhor. Eu vejo assim que buscar o Senhor, ter o coração grato, realmente é olharmos esse samaritano, quando ele volta, ele agradece a Jesus. E o mais interessante, Jesus no versículo 18, ele fala, não houve quem, não. Jesus no 17, então Jesus perguntou, não foram 10 que foram purificados? Onde estão os outros 9? Onde estão as pessoas que Deus já abençoou? Onde estão as pessoas que receberam uma bênção? E se não cuidarmos, nós somos mais uma dessas pessoas. Daqui a uns dias, Jesus, olha, onde é que nós estamos nós? Que eu já te ajudei tantas vezes. Mas e por que as pessoas foram para outra direção? Porque elas querem realmente viver o que o mundo tem para oferecer. Elas querem ter um bom relacionamento na sociedade. E aí Jesus, como no versículo 18, diz, não houve quem voltasse para glorificar a Deus, senão esse estrangeiro. Eu vejo assim que glorificar a Deus é uma coisa difícil, porque você tem que ter muita convicção. Se realmente Jesus fosse o Senhor e Salvador da sua vida, você tinha o maior prazer de glorificar Ele. Eu vejo assim que qual que é o nosso problema, porque nós temos dificuldade de agradecermos. Nós temos tanta coisa para fazer nessa vida, nós fazemos tantas, nesse mundo, o mundo é cheio de tantas, mas assim, eu vejo assim, de fazer um movimento e assim por diante. Mas eu vim na casa de Deus agradecer a algo difícil. Muito difícil. É só fácil quando eu não tenho nada. É fácil, né?
Eu vejo assim, é muito fácil quando o médico chega e fala para você, ó, você está condenado. Aí você está no domingo, se tem oração na segunda, você vai estar também, na terça também, na quinta, na quarta. Você tem todo o tempo do mundo, porque você está perdido. Mas basta nós vejamos aí Jesus te dá o milagre, e aí você já não tem mais o tempo, porque aí no meio da semana você já tem outro compromisso. Você não pode realmente buscar ao Senhor, porque você está muito ocupado aquele dia. E aí Jesus fala, mas cadê esse povo que eu abençoei? Cadê os 9 que realmente, para glorificar o Senhor, nós vejamos hoje as pessoas, elas não querem glorificar o Senhor. E um dos grandes princípios nós vejamos da Bíblia, que é uma coisa que Deus não divide, é a sua glória. Eu vejo assim, por que Deus, como que eu sempre tenho questionado, para que Deus vai te dar um milagre, se você nem agradece? Quantas e quantas vezes já cobrei para dar testemunho de uma pequena coisa e as pessoas não falam nada. Né? Você pediu alguma coisa para Deus, e aí Deus deu, você fica na sua. Para que Deus vai dar outro? Para que Deus vai te abençoar com outro milagre, se o primeiro que Ele deu, você não foi capaz de glorificar Ele? E aí nós vejamos assim, parece que Deus não ouve mais a minha oração. Será que Deus não ouve mais a oração, ou sou alguém que sou ingrato? Ou sou alguém que realmente fala, não posso, né? Como que eu cheguei diante de Deus e eu pedi para o Senhor e Ele me ouviu, me respondeu. Que a glória seja ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vejamos que muitas e muitas vezes, parece que hoje a fé entre o Evangelho está mais morta, parece que tem muito movimento e pouca realidade, porque realmente as pessoas elas não conseguem glorificar mais a Deus. Quantas e quantas vezes nós olhamos no mundo, né, onde é que as pessoas são perseguidas, quando eu vejo assim, impressionante, se você olha o mundo, esse tempo eu vi um cara dando testemunho na China, que ele foi trabalhar na China, e aí ele era de Belo Horizonte, aí foi trabalhar e trabalhou lá por 1 mês, 2 meses, não tinha culto, nada, e aí fez amizade com um lá que parecia que era crente, e era mesmo, né? E aí ele conheceu bem aquela pessoa, o que aconteceu, passou um tempo, falou, vamos na igreja hoje, vou te levar. Andaram um tempo, e aí foram um pedaço de carro, aí parou o carro, começaram a andar a pé. Aí entraram no mato e foram andando naquele mato, de repente chegou num lugar abandonado, estavam lá os crentes. E aí eu achei isso impressionante, porque ele falou assim, que aí tinha 2 famílias, uma família muito feliz e outra muito triste. Né? E uma dava glória a Deus e outra também dava, mas mais triste. E aí depois ele perguntou para o amigo dele que podia interpretar, ele falou assim, não, porque nós só temos uma Bíblia, aquela família agora, ela tem que entregar a Bíblia e dar para outra, na outra semana vai mudar. E as pessoas agradeciam porque elas tinham a oportunidade de ler uma Bíblia, a palavra de Deus, tão pouco. Nós vejamos hoje, olhamos para o mundo, as pessoas agradecem quando elas conseguem comer uma boa refeição. Elas agradecem quando toda a família chega em casa, como é que Deus foi bom. E nós vivemos um paraíso, mas nós somos ingratos. Porque nem temos tempo para agradecer. Nem temos tempo para adorar o Senhor. Será que Deus tem que permitir que nós vivemos o pior para nós termos tempo? Eu vejo assim, quando Jesus fala, cadê os outros 9 do judeu? Eles não tinham tempo. Olha o que aconteceu nos anos 70. Nos anos 70 depois, eles não tinham mais templo. Eles não tinham mais pátria. Mas aí eles tinham tempo para adorar a Deus. Aí eles estavam esparramados no mundo, mas eles foram fiel à sua palavra, eles foram crendo. E nós vejamos que muitas e muitas vezes, quando nós temos a oportunidade, achamos que não, nós estamos mais preocupados em outras coisas. Eu vejo assim, a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro, porque realmente que Deus nos ama. Né? Basta ouvirmos aquilo que Jesus fala, Ele quer te abençoarmos. Basta obedecermos, a bênção vem, mas depois também a nossa parte. Eu tenho que ser alguém que realmente estou grato daquilo que o Senhor está fazendo, porque a glória, Deus não divide a glória. E muitas vezes nós não conseguimos viver porque nós somos pessoas ingratas.
Porque nesse mundo de hoje, já desde Jesus, nós vejamos 9 pessoas que é da mesma judeu que foram ingratos com Jesus. O estrangeiro foi grato. Não é? Mas quem que recebeu a maior bênção da salvação foi o estrangeiro que foi grato. E eu vejo assim que muitas vezes nós temos que cuidar, porque o que é mais importante, nós trocamos aquilo que é bom, uma bênção para nós, mas não é o mais importante. O mais importante, aquilo que o irmão já falou, né, e que cantaram no começo, é realmente morar onde? Na eternidade. Por causa da nossa ingratidão, nós vamos ficar fora da eternidade. Porque Jesus, o que ele fala para o estrangeiro, né? Ele disse que levante-se e vai, porque tua fé te salvou. É melhor ser salvo, mas quem que é salvo? Só os que são gratos. Aquelas pessoas que reconhecem que realmente Jesus é Senhor e Salvador e toda a glória é sua. É melhor glorificar hoje do que glorificar no dia do juízo. Basta ler em Apocalipse, quando vem o grande julgamento, o que a Bíblia fala? Todo joelho vai se dobrar e vai glorificar Jesus. Mas não é por vontade, é na mara. Mas aqueles que nós somos vivos ainda, hoje é o tempo de sermos gratos àquilo que Jesus está fazendo. Basta nós olharmos, esse ano não foi um ano de bênção. Basta nós olharmos, tem pessoas que vão viver muito pior. Na nossa cidade que nós vivemos, né? Nós temos dificuldade, temos, mas olhe bem em volta. Olhe nos grandes centros. Quantas pessoas perderam tudo? Quantas pessoas tinham um negócio da vida dela por causa de fechar tudo, perderam tudo? Não sei se os irmãos lembram aquelas pessoas de Santa Catarina, aqueles que faziam Páscoa de ovo lá, uma vida inteira. E aí fizeram o ovo de chocolate, é o dia de vender, estava tudo fechado, alguém falou o que aconteceu? Quem que pagou a conta deles? O que eles fizeram com o chocolate? O mundo não se importa. E quando Deus nos está abençoando, nós temos ainda, nós achamos que não, nós somos ingratos. Né? Se Deus nos preservou, está aqui, nós deveríamos ser do coração agradecidos, realmente falando, mas eu estou aqui para louvar, não ser como os 9, achar ainda que é normal, achar que eu estou vivendo melhor, que realmente é isso, porque é as minhas forças. Eu vejo assim que a ingratidão, ela vai nos trazer, levar-nos bem direto para o inferno. Porque Jesus nos dando tanta oportunidade, nós dando tanta coisa para nos abençoarmos, e muitas vezes nós damos as costas porque nós já recebemos daquilo que Jesus prometeu. E eu fico assim impressionado com Jesus. Você acha que Jesus não sabia que os 9 iam dar ao cano? Eu vejo assim que muitas vezes se quer que Jesus resolva o teu problema, Jesus sabe que você vai dar o cano. Mas porque você crê nele, ele te abençoa. Se tem um Deus que é misericordioso, é Jesus Cristo. Se tem algo que a misericórdia não tem fim, porque realmente ele tem misericórdia. Mesmo nós sabemos que não tem, ele abençoa porque ele é fiel à sua palavra. Ele não se importa realmente se nós vamos ser agradecidos, não, porque você creu naquilo que ele falou, né? E ele vai te dar. Porque a grande diferença é só no final, porque se você for ingrato, você não vai ir onde para a eternidade. Você vai perder o melhor, realmente, nós vejamos isso, que nos mostra aqui nos 10 leprosos, que realmente todos receberam as bênçãos, mas só o estrangeiro, aquele que foi grato com o Senhor, recebeu onde? A salvação da vida eterna. Porque se isso acontece muitas vezes, nós achamos que não, mas eu estou bem, será que está bem mesmo? Nem do irmão que falou, se a trombeta tocasse, você vai ouvir ela? Os ingratos não vão ouvir. Não é? Então vejamos assim que nós realmente possamos olhar nessa passagem aqui dos 10 leprosos, quem que realmente eu sou? Será que eu sou essa pessoa que já recebeu uma bênção de Deus? Eu tenho dificuldade de agradecermos? Será que eu tenho realmente meu coração agradecido a Deus? Obrigado por me ter abençoado e trazido até os dias de hoje. Obrigado pelas pessoas em minha volta, das que eu conheci, e assim por diante.
Obrigado porque eu vivi mais um dia. Será que nós temos essa gratidão? Será que eu posso realmente, né? Se eu olho para trás, quantas penduras Deus já me tirou? Quantas dificuldades eu tive? Será que eu sou agradecido? Será que realmente eu sou grato por isso? E aí nós possamos realmente meditarmos, quem que sou eu? Dos 10 leprosos. Eu só faço parte dos 9 ou sou o samaritano, aquele que sabe agradecermos? E é uma coisa que realmente vai se tornar, vai fazer toda a diferença na sua vida. Se nós queremos viver o Evangelho, queremos ver a glória de Deus, nós temos que aprender a sermos gratos. Eu vejo assim nos tempos de hoje, se tem uma coisa que está em alta, é a ingratidão. Né? Tanto faz no negócio, na amizade, né? As pessoas, elas falam uma coisa, elas não cumprem. E aí nós também somos muitas vezes ingratos com Deus, falamos algo para Deus, quantas vezes prometemos algo e não fazemos, assim por diante. Eu vejo assim que o Evangelho, Jesus está falando da palavra de Deus, porque realmente Ele quer te abençoar totalmente. Quer ter uma vida abundante? Seja grato com o Senhor. Senão se pode ter bênçãos, mas não abundante. Muitas pessoas recebem muitas bênçãos, mas elas não têm uma vida abundante. Quer ser feliz por completo com Jesus? Seja grato daquilo que Jesus já te deu. E muitas vezes as pessoas, a ingratidão, ela vai te levar a um lugar que você não quer nem ir, mas vai te levar, porque você decidiu. Porque esses 9, eles achavam que o ritual da religião era importante. Nos anos 70, quando o imperador veio e destruiu tudo, era importante? Não era importante, porque foi tudo destruído. O mundo passa, mas diante de Deus nada passa. E aí muitas vezes nós perdemos o melhor por causa da nossa ingratidão, não sabemos agradecermos. Que realmente nós possamos olhar assim, essa semana, amanhã você possa meditar, qual que é a minha vida? Eu sei agradecer daquilo que Jesus fez, eu sou grato. Eu tenho prazer de chegar na presença de Deus e falar obrigado, Senhor, por ter me ouvido. Eu tenho maior prazer de falar, Jesus, obrigado por esses dias que tem passado, por família que eu tenho, os irmãos que estão à minha volta. E isso é uma coisa de gratidão. Quem é grato, alcança aquilo que o Senhor tem preparado, as grandes bênçãos. Os ingratos, Deus vai abençoar você porque Ele cumpre a sua palavra. Não tem problema nenhum, basta você crer. Quer ter um milagre? Deus vai te dar, basta você crer. Mas a salvação tem-se aqueles que realmente são gratos. Tu possa realmente meditar nessa palavra e possa pensar bem, quem que sou eu? Eu sou dos 9 ou sou um como samaritano que sei agradecermos? Medite bem nessa palavra. Amém? Vamos se pôr em pé para nós falarmos com Deus ainda.